Fala rapaziada, saudações vascaínas, e será que o Dedé e o Diego Souza estão retornando ao Vasco da Gama? Vamos trazer aí novidades, mostrar para vocês o que pode acontecer aí com relação a esse retorno desses dois jogadores campeões da Copa do Brasil com o Vasco em 2011, trazer todas as novidades dessas negociações e falar também sobre uma possível volta do Anderson Martins. Temos muitas novidades no vídeo de hoje, dívidas com Bruno César, também falar, é claro, sobre a comemoração dos 94 anos de São Januário e muitas outras notícias. Então, torcedor, você não pode perder o vídeo de hoje, temos muitas novidades para você e, é claro, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando dessa atual diretoria do Jorge Salgado e que você também espera para essa temporada de 2021. Deixe a sua opinião aqui embaixo e, como eu venho fazendo nos últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar, é claro, falando sobre esse dia tão importante para nós torcedores vascaínos, onde a nossa casa, a nossa colina histórica, o nosso caldeirão completa 94 anos. Uma data muito especial, uma data muito importante, repleta, é claro, de muita felicidade, porque nós temos uma casa, nós temos um estádio, tem rival aí nosso que mora de aluguel, mas nós temos a nossa casa própria, né, rapaziada? E é claro, ficamos muito felizes, mas também com muitas saudades de não poder estar no jogo, de não poder comemorar com o nosso time, de não poder empurrar, né, o Vasco da Gama dentro de campo. E sem dúvida, se nós estamos sentindo falta, os jogadores sentem mais ainda, porque sabemos a diferença de nós, né, torcedores vascaínos, quando estamos lá dentro empurrando o nosso gigante da colina. 94 anos, muitas homenagens aí nas redes sociais. Gabriel Peck, MT, Sorato, Leandro Amaral, diversos jogadores aí parabenizando os 94 anos do nosso caldeirão através de suas redes sociais. Muito feliz, volto a repetir, nós temos estádio. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos agora sim trazer as últimas notícias, falar de Vasco da Gama e começar falando aqui sobre o dia de hoje dentro do nosso gigante da colina. Hoje o elenco voltou de folga, né? Ali a direção vascaína, que tinha dado uma folga na segunda-feira e na terça-feira, né, para os jogadores descansarem. Eles que estavam muito tempo, né, sem ter esse período de folga, tava numa batida bem forte aí desses jogos, né? Pegou o Flamengo, pegou a segunda fase da Copa do Brasil, primeira fase, e tiveram agora esse tempinho de descanso aí para estar com os familiares, descansar a musculatura, que é claro também muito importante. Já voltaram hoje pela parte da manhã, fazendo um treino lá no CT do Almirante, já pensando, né, no jogo contra o Resende no sábado, o último jogo aí do Campeonato Carioca, e depois vai ter mais 2 jogos aí, ou 4, da Taça Rio. É claro, o elenco focado agora mais para a Série B do que mesmo para o resto do Campeonato Carioca, mas o Marcelo Cabo ainda quer ajeitar a equipe, tem reforços que podem chegar, a gente vai falar já já, inclusive, com relação a esses novos nomes que podem pintar em São Januário. Porém, tiveram alguns jogadores que não retornaram com o elenco principal ali para treinar, né, e já pensar nesse próximo jogo do final de semana, sendo eles o Lucão, o Caio Tenório, o Miranda, o Juninho, o Ulisses, Matias Galarza, Caio Lopes, Gabriel Peck e Thiago Reis. Não sei se vocês perceberam, mas são todos jogadores ali sub-20, né? Porque não sei se vocês lembram também, após o período do Campeonato Brasileiro, o elenco teve ali 15 dias de folga, porém alguns jogadores mais novos que vieram do sub-20 não tiveram esse tempo de descanso, porque o Marcelo Cabo já queria utilizar eles, né? O técnico na época, que era o Siston, queria utilizar eles nesse início de Campeonato Carioca, então eles não tiveram um período de descanso, estão nessa batida desde o ano passado. Então o Vasco deu esse período pequeno de folga para eles de uma semana, só voltarão ali a treinar na segunda-feira no CT do Almirante, é claro, focando mais a Série B, volto a repetir, do que esse final aí de Campeonato Carioca, muito provavelmente que inclusive o Vasco no sábado não vai nem com o time titular, vai com um elenco ali mesclado, com jogadores mais novos, jogadores ali novos, né, realmente que acabaram de ser contratados. O próprio Rômulo pode estrear para não forçar o time titular e também ver modificações ali no time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos seguir, falar também rapidamente sobre o Marquinhos Gabriel, novo reforço aí do Vasco, que infelizmente não pôde estar presente no sábado contra o Boa Vista.
Inclusive o torcedor vascaíno sentiu muita falta, né, do jogador, viu a falta que ele faz para a equipe, para o desenrolar, de certa forma também, né, para uma melhora técnica da equipe. É um jogador que sabe, com a bola no pé, a gente vê um pequeno diferencial dele com relação aos outros jogadores que tem no Vasco para essa atual temporada, e o jogador foi reavaliado aí nos últimos dias, ele que não pôde jogar por conta de ter sentido ali a coxa durante o aquecimento da partida contra o Boa Vista. Ele foi reavaliado e apresentou fadigas esparsas em vários grupamentos musculares da coxa esquerda. Essas fadigas aí são resultado de diversos jogos da última temporada, onde ele atuou pelo Cruzeiro, e também por esse início muito pesado no Vasco da Gama. A gente sabe, é um jogador de qualidade, porém, infelizmente, ao longo da sua carreira, conviveu com diversas lesões. Então ele está numa pegada muito mais forte no Vasco nessa temporada, jogou todos os jogos, jogou os 90 minutos contra a equipe do Flamengo e acabou se lesionando aí no aquecimento contra o Boa Vista, e esperar que ele possa melhorar fisicamente, possa reencontrar um bom futebol, que nesse início de temporada estava até mesmo surpreendendo grande parte da torcida, e voltar a ser o Marquinhos Gabriel lá do tempo do Santos, lá no seu início de carreira, que era assim um bom jogador. Mas vamos seguir, vamos falar agora rapidamente também sobre Bruno César, porque temos que falar sobre Dedé, Diego Souza, Anderson Martins, possíveis jogadores, ídolos atuais, né, que conquistaram inclusive a Copa do Brasil de 2011, podem retornar ao Vasco da Gama. Mas vamos falar rapidamente sobre Bruno César. Bruno César é um jogador, um 10, que atualmente está lá no Penafiel, né, de Portugal, vem se destacando, é um jogador que tem contrato com o Vasco até o início de 2022 e está atualmente emprestado ao Penafiel. O Vasco aí, ele tem o salário ali em torno de R$400 mil e o Vasco estaria responsável por pagar 70% dos valores do salário do atleta e o Penafiel apenas 30%. Porém, tivemos notícias aí que o Vasco não está pagando o salário dele desde dezembro do ano passado. O Vasco não paga nada, não paga nessa, no caso, essas 70% que teria que pagar ao jogador. E além de não pagar os salários, 13º também não pagou o FGTS desde o ano de 2019. Eu não vou colocar a culpa nessa atual diretoria, porque isso, infelizmente, é uma herança aí da gestão do Alexandre Campelo. Não pagou FGTS, não pagou os salários quando era presidente do Vasco. Acredito sim que essa diretoria deveria pagar por esse tempo que está dentro do clube, mas também não vem fazendo aí esse trabalho. E por conta disso, né, por conta dessa ausência de pagamentos, que tá certo, o Bruno César tem que sim receber salário, ele entrou na justiça contra o Vasco da Gama. O clube foi notificado na semana passada e até o momento não respondeu, né, aos representantes, aos empresários, aos advogados aí do atleta com relação a essa falta de pagamento. Repetindo aqui, fazendo uma errata, o Bruno César ainda não entrou na justiça, mas já notificou o clube com relação a esse atraso salarial. E é claro, se mantiver aí com essa ausência de pagamentos, aí sim o Bruno César irá entrar na justiça pedindo o que é o direito dele, né? São mais de 5 meses de salários atrasados, um absurdo que não poderia acontecer com o jogador. E volto a repetir o que Alexandre Pássaro falou sobre o Bruno César ontem na entrevista coletiva. Muitos torcedores se perguntam se o Bruno César pode voltar no Vasco, pode atuar no Vasco depois do meio do ano. A gente sabe que o contrato dele com o Penafiel acaba em julho, a gente sabe que o Vasco também procura um camisa 10, e o Alexandre Pássaro foi claro durante a entrevista coletiva. Bruno César é um bom jogador, ele vem se destacando lá no Campeonato Português, vem tendo ótimas atuações, sendo ali considerado o melhor jogador da rodada em diversas rodadas do Campeonato Português e sabe da qualidade do atleta. Porém, o Alexandre Pássaro foi claro: se o Bruno César querer voltar ao Vasco com os mesmos padrões que recebe em Portugal, não vai ter como. A única chance de ele voltar ao Vasco da Gama seria reduzindo o salário que ele recebe por lá e também o salário que está na cláusula contratual dele. A menos que isso aconteça, aliás, se isso não mudar, né, se isso continuar, se permanecer com esses valores exorbitantes que o Bruno César recebe com relação ao atual momento que o Vasco vive, pode acabar, ele pode permanecer em Portugal, pode procurar outro clube, que ele não vai voltar para o Vasco recebendo R$400 mil, que isso é sim um absurdo, um jogador de mais de 30 anos que não demonstra qualidade alguma receber esse salário no Vasco da Gama. A gente via aí que definitivamente o Vasco estava uma bagunça, que era o Wesley recebendo 300 mil, era Bruno César 400, enquanto isso o torcedor ficava triste porque não via um bom desempenho de jogadores recebendo alto e a dívida do clube só aumentava. Uma gestão infelizmente muito ruim do Alexandre Campelo, mas aos pouquinhos pelo menos o Alexandre Pássaro vem demonstrando uma evolução nessa parte do futebol. E além do Bruno César, outros jogadores também não estão recebendo, sendo eles o Wesley, o Henrique, o Neto Borges, Lucas Santos e Marcos Júnior. Esses jogadores não vêm recebendo salários, vêm treinando separado do elenco, mas estão também com salários atrasados desde dezembro do ano
passado, por conta aí de não fazer mais parte da atual diretoria da comissão técnica para a próxima temporada. Mas vamos seguir, rapaziada, e agora falar de reforços. Temos muitas novidades com relação a novos nomes que podem pintar em São Januário e, é claro, muitas novidades aí, notícias até mesmo surpreendentes. Vou começar falando aqui sobre o Anderson Martins. O Anderson Martins é um jogador que tem identificação com o torcedor vascaíno, independente se ele chateou, né, nós torcedores aí durante esse período, ele tem identificação, foi campeão ao lado do Dedé, formando uma das melhores zagas do Brasil no ano de 2011, foi vice-campeão brasileiro, retornou no ano de 2017 naquela campanha avassaladora do Vasco, né, em que levou o nosso clube à pré-Libertadores. É um jogador que, quando teve passagens pelo Vasco, foi muito bem, tinha pelo menos um grande carinho do torcedor vascaíno. Infelizmente, saiu mal do Vasco em 2017, colocou o Vasco na justiça e, é claro, isso chateou muito grande parte do torcedor vascaíno. Porém, ele estava no São Paulo, foi transferido para o Bahia. No Bahia não conseguiu ter sucesso, não conseguiu fazer boas atuações e, por conta disso, está rescindindo seu contrato com o clube baiano. O jogador já tem uma idade elevada e, por conta disso, segundo notícias, ele estaria procurando uma aposentadoria, iria se aposentar do futebol, pendurar a chuteira e, é claro, aquela suposição, especulação que muitas pessoas estão fazendo com relação à possível volta do Anderson Martins ao Vasco da Gama começa a ser cancelada. Mas tivemos notícias aí de pessoas ligadas ao Anderson Martins, amigos pessoais, que falaram que ele está bem fisicamente, tecnicamente e, segundo notícias, teria bola aí para jogar até os 38 anos de idade. Volto a repetir. É um jogador que tem identificação com o torcedor. E uma mensagem e uma notícia que até mesmo pode fazer com que ele de repente pinte São Januário é o empresário do atleta. O empresário do Anderson Martins é o Carlos Leite, um empresário que tem grande influência no Vasco. É claro, a gente sabe muito bem que ele traz muito mais malefício do que benefício ao nosso clube por conta das notícias, né, que nós torcedores vascaínos sabemos aí das atitudes feitas por esse empresário. Mas o Anderson Martins é um jogador que tem identificação com o Vasco, é um jogador que foi campeão da Copa do Brasil. Eu acredito que um contrato de produtividade aí, da mesma medida que tá fazendo com o Rômulo, com o Morato, com o Marquinhos Gabriel, poderia beneficiar sim. O Vasco tá atrás de um zagueiro, o Anderson Martins é um jogador campeão pelo Vasco da Gama, poderia, quem sabe, fazer com que ele retornasse ao seu bom futebol vestindo a camisa do Vasco da Gama. E ainda confio e acredito que ele tem mais bola sim que o Hernando, e o Alexandre Pássaro falou ainda na entrevista coletiva de ontem que as portas para ele estarão sempre abertas. Então, é claro, vamos ver como vai se desenrolar essas negociações, o que pode acontecer e quem sabe veremos o Anderson Martins vestindo a camisa do Vasco para essa próxima temporada. Mas deixa aqui embaixo o que você acha sobre uma possível negociação. Mas vamos seguir, falar ainda sobre Dedé e Diego Souza. Primeiro falar sobre Dedé. Dedé é um jogador aí que está se recuperando, o empresário dele falou, né, que ele está em processo de recuperação física e enquanto ele não estiver 100%, ele não vai ouvir propostas de outros clubes. Porém, tivemos notícias de que tem sim alguns times do futebol brasileiro que estão atrás do atleta, sendo eles o Cuiabá, o Fortaleza, o Red Bull, o Atlético Goianiense e o Vasco vem por último na fila, oferecendo o menor valor salarial e também com o famoso contrato de produtividade do Alexandre Pássaro. O Cuiabá, segundo notícia, ofereceu R$400 mil pelo atleta, um atleta que foi multicampeão pelo Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil, chegou inclusive a ser convocado para essa seleção brasileira, se tornando ali um dos melhores zagueiros, sem dúvidas nenhuma, do nosso futebol. Então, é claro, muitos clubes veem excelente olhos aí, uma volta do Dedé, uma contratação do zagueiro, porque é um zagueiro que está novo, infelizmente convive com lesões, mas é um grande zagueiro aí, e é claro, o Cuiabá foi atrás do atleta, o Vasco está de olho no atleta, mas vamos esperar. Ele ainda está em processo de recuperação, está muito bem fisicamente, pelas fotos, vídeos que a gente vê do atleta, ele está muito bem, ele pode sim, tem condições de atuar logo por um grande clube do futebol brasileiro, e assim que tivermos novidades, vamos trazer notícias. Só para vocês terem noção, o último jogo do Dedé foi lá em outubro de 2019, quando o Cruzeiro venceu o Corinthians por 2-1, ainda na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, faz muito tempo, o Dedé está muito tempo sem jogar, mas volto a repetir. É um jogador de qualidade e pode sim somar a qualquer equipe do futebol brasileiro caso esteja bem fisicamente. Então, deixa a sua opinião também. O que você acha sobre um possível retorno do zagueiro Dedé? Volto a repetir para você, torcedor, não temos negociações ainda iniciadas. Não temos também uma proposta oficialmente feita do Vasco da Gama ao zagueiro, mas sabemos sim que há um interesse da diretoria Cruz Maltina em trazer o jogador e fazer com que ele retorne a vestir
a camisa do Gigante da Colina. E para encerrar o vídeo, falar aqui sobre Diego Souza, mais um campeão pela Copa do Brasil com o Vasco em 2011. Um jogador aí muito bom, de muita qualidade, vem se destacando pelo Grêmio. Porém, o que acontece? O Grêmio foi eliminado da fase pré-Libertadores, né? Uma eliminação muito precoce. Isso chateou o torcedor gremista, até porque o Diego Souza perdeu um gol inacreditável durante aquela partida e foi aí uma das causas, né, um dos pontos principais da eliminação do Grêmio na competição. E é claro, o Grêmio estava com planejamento de Libertadores, conquistar, quem sabe, uma próxima Libertadores, contratou jogadores para isso e foi eliminado. E procura enxugar a folha salarial. E segundo notícia, o Diego Souza estaria nesse nome, estaria envolvido, né, em um desses nomes que estaria sendo enxugado do Grêmio para essa próxima temporada. Vamos aguardar, não temos ainda confirmações com relação a uma saída do jogador, mas uma possível volta do Diego Souza começa a ser falada dentro de São Januário. Segundo notícias aí, o próprio Sport também já está de olho no atleta e o Vasco e o próprio Sport seriam os dois únicos clubes que estariam dispostos a trazer o Diego Souza de volta para o clube. O próprio presidente também do Sport falou o seguinte: rapaz, se dependesse de mim, ele teria voltado desde 2019, mas vamos ver, viu, que talvez tenha alguma oportunidade pela frente. Então, Vasco e Sport de olho no atleta, um atleta que atualmente recebe algo em torno de 500 mil ali, né, no Grêmio, um salário muito alto, mesmo salário que o Vanderlei recebia na época que agarrava pelo Grêmio, porém conseguiu fazer a rescisão contratual, vir para o Vasco recebendo menos. E a gente sabe também do interesse do Diego Souza em vestir novamente a camisa do Gigante da Colina. É um vascaíno de coração e pode sim surgir essa oportunidade e vermos o Diego Souza retornando a São Januário. Deixe sua opinião, imagina uma dupla de ataque, Germancano e Diego Souza. Acha que iria dar certo? Deixa aqui nos comentários o que você acha de uma possível contratação. E o Alexandre Pássaro falou: as portas do clube para jogadores que têm um carinho e identificação com o Vasco estarão sempre abertas. Será que poderemos ver Dedé, Anderson Martins e Diego Souza retornando ao Vasco da Gama? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e, é claro, a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína!